Seja bem-vindo à RSTP. Hoje vamos dar voz a um jovem do distrito de Lembá que tem vindo a reclamar que o Tribunal Regional do Distrito de Lembá tem vindo a cometer irregularidade no seu processo aproximadamente há mais de 7 meses. Mais informações já de seguida. Eu me chamo de Júnior de Souza Torres, residência no Neves, distrito de Lembá. Eu nesta tarde eu vim esclarecer algumas coisas que tem que ser dito. Primeiramente, eu tive acidente no dia 1 de maio de corrente ano. Tive acidente dia 1 de maio de corrente ano. Então, o acidente foi o seguinte: eu atropelei 2 crianças. Em que sentido? Eu logo primeiro cedinho, período de 7 da manhã, com Yassi, eu estava a fazer volta, vice-versa, a conseguir cliente para poder ir à cidade. Pela primeira vez, levantando de cama pela manhã, pela primeira viagem a fazer abaixo. Depois, eu com logo 5 pessoas dentro de carro. 5 pessoas dentro de carro. Vi para Bairro Bengá. Chegando Bairro Bengá, e alguém a sair na esquina para me carro. E eu não levei ideia é quem. E depois, eu quando paro, eu pergunto a alguém que está no frente do carro: quem foi que parou o carro? Alguém me disse: uma pessoa que parou o carro, então você precisa de recuar para trás para você poder ir ver a pessoa. E depois, e logo apareceu 2 crianças, uma de 10 anos e uma também de 1 ano e 4 meses. Uma de 10 anos, outra de 1 ano e 4 meses. E depois, eu quando faço marcha atrás, também eu aprendi que na escola de condução, melhor certeza é vir atrás e olhar a cara, virar o rosto para trás e fazer marcha atrás. Depois, eu quando fiz marcha atrás, e eu vi atrás, e eu acabei de subir em cima de 2 crianças. Acabei de subir em cima de 2 crianças. E quando eu sou em cima de 2 crianças, eu pensei que não era pessoa, eu pensei que fosse um animal que eu estava pisando. Depois, quando eu vi o cara, a população começou a gritar. Eu quando gritei, depois quando a população gritou, depois eu parei carro. Quando eu virei o carro abaixo, eu vi que a pessoa. E depois, no momento, o que aconteceu? Eu desci no carro, eu quase apanhei reação. Eu estou descendo o carro a correr embora, porque nunca isso aconteceu comigo. Depois, alguém para o carro, alguém para minha mão, pega minha mão, para poder concentrar e para poder recuar o carro, puxar o carro para frente para tirar a criança. E quando eu subi para dentro do carro, eu fiquei sem jeito e eu fiquei uma pessoa inormal. Porque nunca isso aconteceu comigo. Eu quase ia até desmaiar. Depois, com esse susto que eu tive com ele, o que aconteceu? Eu não estou conseguindo nem poder fazer nada mais. A população levantou frente de carro e tirou criança. E depois, puseram a criança na moto, levou para o hospital. Depois, ele disse assim: sobe moto para você poder ir para o hospital. Eu quando cheguei, quase chegou ao hospital, ele disse assim: eu vou me entregar à polícia porque eu já matei pessoa. Eu fui me entregar. Depois de lá, resolvemos o caso lá na polícia. E depois enviou o caso para Ministério Público e Tribunal. Estão a resolver a coisa. Depois, eu estou com um termo de residência. O termo de residência. Mas antes de falarmos de termo de residência, quando a criança saiu, foi trazida debaixo de carro, levada ao hospital, durante esse período no hospital, não desta nenhuma assistência? Sim. Boa pergunta. Quando a criança estava no hospital, eu tive acidente na sexta-feira. Sabendo que na sexta-feira eu não pude aparecer. Mas, enquanto a criança estava no hospital, eu liguei para minhas famílias na cidade.
Eu disse-lhe assim, ó, assim que a ambulância tiver a passar para a cidade, começa a preparar para você poder subir carro, ou pegar moto, qualquer transporte, e ver criança, em que estado que criança está. Você sabe qual é a reação de família de criança. Chega, não me manifesta que vocês é minha família. Chega lá, vê como é que família está a agir. E se está a agir bem, vocês apresentam, diz que eu sou família de jovem que é motorista que atropelou criança. Depois de lá, eles começaram a ligar para mim, como é que a criança está. Depois, assim, ó, a criança de 10 anos vai passar lá na operação porque o pé partiu. Depois eu disse assim, ó, então, tenha contato, alguma coisa vocês me fazem saber. Depois, desde essa data lá, no sábado, eu fui para o hospital, eu fui ver a mãe da criança no hospital. Eu falei com a mãe da criança, depois disse mãe da criança assim, ó, eu vou para a praça, depois eu volto. Eu quando fui, eu comprei um cartão de leite, eu comprei algumas coisas, até bolacha, eu comprei para a criança não tá vendo? Para a criança saber que eu não vou abandonar eles. Desde esse dia lá, eu comecei a dar à criança atenção no hospital. E depois, enquanto eu não vou, minhas famílias vão. Sim, eles vão. Depois eu fiquei nessa vida. Depois, e chegou uma época assim que eu já não estou com nem dinheiro para poder pagar o carro, para poder ir para a cidade. Eu disse minha família assim, este aqui eu não tenho condições, então faz o que vocês podem fazer por mim. Então, eles foram. Depois, mãe da criança ficou no hospital 1 mês e 20 dias. Depois... Mas durante esse 1 mês e 20 dias você vinha dando assistência? Eu vinha dando assistência, sim. E depois, mãe da criança falou-me assim, você tem que comprar álcool, porque o hospital central não tem álcool de 70% de grau. Então, eu disse assim, então tá bom, eu comprei álcool e até água x-nada eu comprei para poder levar para o hospital. Eu comprei água x-nada no hospital, farmácia do hospital de Lembar. Depois eu comprei tudo e levei. Depois, criança saiu do hospital. No dia seguinte, eu fui ver criança lá em casa. E mesmo lá em casa, eu sempre vou, como a minha casa e casa da mãe da criança, somos praticamente vizinhos, essa distância pelo menos 50 metros. E eu vou lá sempre, eu vou visitar a criança, como é que a criança está. Graças a Deus, neste momento a criança já está boa. Portanto, acompanha-se a criança até sair do hospital para casa. Isso, exatamente, a criança encontra-se em casa. Então, neste percurso de casa, que é aproximadamente alguns meses, como tem sido a sua ligação com a criança, uma vez que você encontra desempregado e, como disseste atrás, não tem ficar sem dinheiro para poder dar o acompanhamento à criança? É o seguinte, eu fiz tudo o que eu possa fazer. Mas neste momento, a criança está boa. Tinha com gesso nos pés, já tirou gesso, ela já está boa, vai para a escola, vai para a igreja à noite com a mãe, acompanhando com os pais. Então, e neste momento, eu já não tenho como fazer nada. Por que eu não tenho como fazer nada? Tem alguns procedimentos que o tribunal precisa de fazer, trabalhar no processo. E então, mandaram-me pagar um valor de $5.500, que eu já me paguei, $5.500. E depois, o valor foi pago no dia, deixa eu ver só que o dia, sabe, isso não interessa dia. O valor foi pagado já faz 1 mês no processo. E depois, sempre que eu vou para lá perguntar até quando é que a viatura vai sair, porque essa lá é que o meu ganha-pão. Eu não tenho como fazer. Porque além da criança que foi atropelada, também tem a sua família, que é a sua mulher, se também para dar de comida. Sim. Durante o tempo todo, eu não tenho estado a trabalhar. Eu, neste momento, sabe, até isso me dá receio até de falar. Eu sou pai de 3 crianças. A minha filha mais velha
acabou de fazer uma consulta agora recentemente. Ela estuda a terceira classe. Ela tem estado a passar dificuldade na escola devido à visão. E depois exigiram para poder comprar um óculos de lente para ela. Mas neste momento eu não tenho como fazer nada. E depois, sempre que vou para o tribunal e perguntar como está o processo, eu também tenho os meus vícios, eu tenho família que possa cuidar, eu tenho tudo. Eu não sei o que eu possa fazer, eu não sei de onde que vou. Porque se eu pedir a alguém favor, essa pessoa se me dá favor, essa pessoa se me ajuda hoje, não está me ajudando amanhã. Importante é poder circular, mais importante, eu a trabalhar, eu consigo fazer tudo que possa fazer. Eu já não sei o que mais que eu já não sei o que mais que posso fazer. Eu estou parado desde dia 1 de maio e 1 de dezembro, vai fazer uns 7 meses em casa. Acha que um filho santomense, mesmo não for santomense, acha que um cidadão nacional do país, já que eu não tenho dinheiro para poder pagar o advogado, já que eu não tenho dinheiro, já que eu não sou fulano e tal, estão a me apertar. Assim é porque o que eu digo, uma coisa é sério. Homem manda com tempo, Deus é que manda para sempre. Puseram-me em casa, eu não tenho como fazer nada. Eu vou pedir pessoa ao favor aceita que dia. Eu sou muito grande, preciso de trabalhar. Acha que um dia, para minha filha crescer, para minhas crianças crescer, dizendo, teu pai gosta muito, está mendigando para a pessoa. Isso é feio. Eu preciso de trabalhar para poder sustentar minha família. Preciso de trabalhar. Eu não tenho como fazer nada. Aprenderam minha carta condição. Minha carta condição é o meu ganha-pão. Eu estou nessa atividade. Já tem 11 anos que eu estou nessa atividade de condução. E nunca tiveste nenhum acidente grave como este? Eu nunca tive acidente durante. Isso foi meu primeiro acidente. Acidente não, isso foi a primeira pessoa que eu atropelei na vida. Eu estou a conduzir desde o ano 2010 que eu estou a conduzir. Eu trabalhei na empresa Motangi, eu trabalhei no Príncipe, no Hotel Belmonte. E tem os outros serviços feitos com a viatura. Sabe, ninguém diz que eu não vou dar acidente, mas dia de acontecer, vai acontecer. Graças a Deus, neste momento a criança já está boa. E a criança não consegue fazer o teste de último período, porque a criança estudava a 4ª classe. Depois eu fui conversar com o professor de criança, que criança está no estado, não tem como fazer teste. Faz o que vocês podem fazer para a criança. Depois, quando chegou no final de ano letivo, a novidade que eu vi é que a criança aprovou, a criança foi para a 5ª classe. Tudo isso foi por meu esforço, porque a criança se reprovava. Eu para estar um pouco comovido, porque foi por minha parte. Porque isso não é... Eu não fiz isso de propósito. Eu não levantei de cama pela manhã para poder ir atropelar a criança. Mas todos que pegam o volante estão sujeitos a acidente. Ninguém diz que essa água não beberei. Então, o que nós possamos pedir é quando nós levantamos pela manhã para poder pegar o volante, para poder iniciar o trabalho, primeiramente nós possamos pedir a Deus livramento para quando vier a acontecer essas coisas, para Deus poder livrar a pessoa do acidente. E depois também que nós deixamos de trabalhar à tarde, pedimos Deus o agradecimento o livramento que Deus nos dá durante o período de condução. Isso é o meu dever todos os dias enquanto estou a conduzir. Até o momento, juntamente com o tribunal, quais foram as respostas que a direção do tribunal te deu para liberar sua carta de condução e veículo? Eles mandaram fazer o requerimento para poder libertar a viatura e libertar a minha carta de condução. Eu fiz o requerimento para poder libertar a carta de condução e fiz o requerimento para poder libertar a minha carta de condução. Os dois requerimentos fiz, de carta de condução e de viatura. Eu já fiz tudo. Eu fiz isso já há quanto tempo? Até quando é que ele vai libertar o transporte
e a carta condição, mas e a carta condição? Até quando ele vai libertar minha carta condição que eu possa trabalhar. Isso, eu vou ficar parado até quando eu tenho problema, eu sofro de problema de dor de estômago. Eu nesse momento aqui, eu estou com receita, sabe, isso, sabe, nem adianta dizer, porque isso me dá até graça. Acha, eu estou com besta para comprar? Os medicamentos para poder tomar. Nem tem dinheiro para poder comprar medicamento. O que a única coisa só que eu posso fazer é pegar e estar a achar fora. Eu tenho que trabalhar para poder sustentar o meu vício e a minha saúde. Tá aqui, eu não sei de onde que eu vou para poder comprar óculos de lente para minha filha. Tá aqui, eu tenho eu tenho um bebê agora que nasceu agora, já tem 3 meses, que ainda não come nenhum pão de mim. Isso é o quê? Mas eu sofro por essas crianças. Porque eu não tenho como. O que é que eu vou dar para a criança? Imagina se eu fosse trabalhar. Imagina só se eu fosse trabalhar. É? Sabe? Isso mas eu fiquei sem palavra. Eu não tenho nada a dizer. Portanto, nós estamos a terminar. Qual é a mensagem que deixaria para o pessoal do hospital, juntamente com o governo, para dar resposta a esse problema que você está vivendo agora? O problema, a mensagem que eu deixo, eu não vim para poder criticar o juiz, nem tampouco o procurador. A mensagem que eu digo é assim: fazem vocês trabalho, mas fazem trabalho com consciência. Eu não tenho dinheiro para poder pagar o advogado. Então, faz o que vocês conseguem fazer por mim. Se vocês acharam que eu vim para poder criticar vocês, podem me prender, podem me enviar para onde que vocês querem. Importante, a minha luta é a seguinte: é para poder tirar minha carta de condução, para poder trabalhar para sustentar a minha família. Sabemos que vocês sabem que Santo Tomé não tem emprego. Vão pedir vocês emprego, vocês que fazem parte do corpo diplomático, essas coisas todas. Vão pedir vocês emprego. Vocês não dão pessoa emprego. Vocês só escolhem só vossas famílias só para vocês dar emprego. Então, o que eu digo a vocês, faz favor, eu quero que possa libertar minha carta de condução, que possa saber qual é o rumo que eu vou tomar. Porque eu tenho problema com a minha família que possa resolver. A mensagem que eu deixo, mais uma vez, a mensagem que eu deixo para o governo, para outras pessoas, senhor presidente, juiz, o que eu digo é que possa fazer uma boa justiça com os pequenos santomenses. Porque se eu fosse um fulano e tal, eu não poderia estar em casa durante percurso de 7 meses. Eu não vou estar em casa percurso de 7 meses. Porque nem sempre eu janto para ir para a cama. Nem sempre. O que eu digo é assim: eu preciso que vocês possam mudar a justiça de Santo Tomé. Eu preciso mudar a justiça de Santo Tomé com nós pequenos. Porque nós não temos dinheiro para poder pagar o advogado, muito dinheiro. Porque esse dinheiro que nós possamos pagar o advogado é para nós possamos sustentar nossa família. Muda a justiça de Santo Tomé. A minha luta é pelo desenvolvimento de Santo Tomé. Porque assim, eu noto que nós não estamos, porque nós estamos numa lei de ditadura, de forma que algumas coisas estão a ocorrer em Santo Tomé. Caros seguidores internautas, acabamos de sair das instalações do Tribunal do Distrito de Lembá e o procurador do Distrito de Lembá negou de dar qualquer informação acerca do assunto em causa, uma vez que o jovem Júnior Souza fez grave acusações contra o Tribunal do Distrito de Lembá. A Medidas Neves para RSTP. Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo.